Tá começando mais um episódio desse podcast Profundidade em um Pires, episódio 31 do dia 30 de agosto de 2021 e eu tô puto. Eu tô muito bravo, eu não acredito que aconteceu isso não. Não aguento! Eu tô bravo porque já é a segunda vez que eu tô gravando esse episódio. Que é a primeira vez que eu tava gravando, eu não sei o que houve. Não sei o que houve com esse negócio aqui que grava, que depois de uns 5 minutos ele parou de gravar. Então, como esse negócio aqui não tem roteiro, eu não sei o que eu falei e vai pro esquecimento. Eu tô rindo nervoso. Eu acho que eu já tava falando há mais de 15 minutos. Além de eu estar falando sozinho, imaginando que tem alguém me ouvindo, aí eu paro e percebo que não está sendo registrado o que eu estou conversando comigo mesmo, né? Fazer podcast é muito estranho, porque você fala só imaginando que está falando com outras pessoas, mas sem ter outra pessoa na frente, porque quando eu gravo o outro podcast de literatura, eu converso com outra pessoa, então não é tão esquisito. Mas esse aqui que é solo, eu fico falando só, então é muito estranho e eu tô cansado. Esse episódio esse episódio, eu tô chateado com esse episódio, porque geralmente eu gravo na noite anterior da publicação. Ou seja, esse episódio é de segunda-feira. Hoje, ao invés de eu ter gravado ontem, no domingo à noite, para deixar tudo pronto para quando for pela manhã já tá postado, vai dar 3 horas e eu tô gravando pela segunda vez, porque a primeira vez o aplicativo bugou e parou de gravar. E eu, com raiva, eu deletei os 5 minutos que estava gravado. Eu também não importa mais. Eu sou mais gravar outra coisa do que eu gravar outra metade e emendar os dois. Primeiro que eu não ia ouvir o que eu falei. Aí que tá. Esse episódio, esse podcast, eu não reviso o que eu falei. Eu apenas equalizo, boto um pouquinho de compressor para deixar a voz um pouquinho mais bonitinha, para tirar essa minha voz de taquara rachada e vai. Eu não reviso nada que eu falei. E eu posso falar qualquer coisa, porque não tem roteiro. Eu apenas fico falando o que acontece comigo. Eu almocei há pouco tempo, eu tô meio sonolento. Ou seja, eu já tô gravando pela segunda vez, morrendo de calor.
Ainda tô um pouco sonolento porque eu almocei. Eu acho que é a única hora em 24 horas do dia que eu fico sonolento, é quando eu almoço. As outras horas do dia eu não sinto sono, porque eu tenho insônia. Tanto que ontem... Ontem não, hoje. Do domingo pra segunda. Eu fui dormir, era 5 da manhã. Por causa que eu não tava... por causa da insônia. Bem que eu poderia ter me levantado e ter gravado esse episódio na madrugada. Aí eu não estaria gravando agora de tarde. Talvez esse episódio saia quase à noite de segunda-feira. Então, esse podcast é isso. Um aviso para quem está ouvindo esse podcast pela primeira vez. Meu nome é Nidjon Silva, @NIDJON Silva. Por que eu disse arroba? Porque eu tenho um Instagram. Então, o Instagram, você coloca @NIDJON, Nidjon Silva. Eu não soletro Silva, porque todo mundo sabe como é que se escreve Silva. Então é isso aí. E outra coisa, para quem está ouvindo pela primeira vez, esse conteúdo no YouTube, ele só vai alguns minutos. Uns 10 minutos. Dependendo do meu humor, pode ser menos ou mais de 10 minutos. E se eu tiver mais bom humor ainda, eu coloco o episódio inteiro no YouTube, como eu fiz com o episódio 28, que eu coloquei o episódio inteiro. Eu acho que é 55 minutos. Mas normalmente o episódio inteiro só tá no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e outros agregadores aí de podcast, e que eu não faço a mínima ideia o nome. E no YouTube só vai estar completo quando eu tiver de bom humor. Mas mesmo assim, você deve seguir esse podcast no agregador de podcast e no YouTube, porque lá no YouTube você pode comentar. Sim, e outra coisa, eu antes eu colocava todos os meus podcasts num único canal, que isso foi burrice, porque confunde o inscrito. Porque eu tenho outros podcasts e esse aqui não é um podcast tão sério. E o de literatura já é um pouco mais sério. Então, misturar uma coisa que é séria com uma coisa que não é tão séria no mesmo canal foi burrice. Então, eu removi os episódios do Profundidade de um Pires desse canal antigo e fiz um canal só pro Profundidade de um Pires. Aí eu coloquei a partir do episódio 21, que eu não tive saco de colocar tudo que eu já gravei. Não, se você quer ouvir tudo, vá pro Spotify. No YouTube do Profundidade de um Pires tem a partir do episódio 21, eu acho, eu tô tentando aqui lembrar. Você se inscreve lá e comenta. O bom de se inscrever no YouTube não é para você ouvir o episódio, é para você comentar sobre o episódio, né? Porque não é sempre que eu vou colocar o episódio inteiro no YouTube. Então vamos lá. Hoje eu quero comentar sobre uma série que a Netflix
salvou uma série que eu gosto bastante. Eu muito gosto dessa série, que é Manifest, que era produzida pela NBC. A NBC tem muitas séries boas, só que a NBC tem um costume de cancelar a série boa, que no caso é o Manifest. Já cancelou o Good Girl. Eu gostava também. Sim, aí eu sempre reclamei que a Netflix cancelava a série. E eu sempre fico com um pé atrás da Netflix pra assistir série, porque eu acho que ela vai sempre cancelar. Só que agora a Netflix ganhou pontos comigo, porque ela vai produzir a 4ª e última temporada da série Manifest, que eu gosto muito. Aí eu vi essa notícia no dia 28. Tem que vou ler aqui a matéria do Tecmundo. Eu vou botar na descrição. Quem quiser ler a matéria vai ter o link na descrição. Eu tô muito sonolento, é sério. Almocei há pouco tempo. Tô meio com raciocínio lento aqui. Ai. Enfim. Cadê? Após muita especulação, a Netflix finalmente anunciou neste sábado 28 que vai salvar a série Manifest, que foi cancelada após 3 temporadas pela NBC. O streaming revelou a novidade por meio das redes sociais. Palmas para a Netflix por ter salvado a série Manifest. Tinha rumores que a HBO Max ia salvar a série. Eu vi esse rumor. Mas pra mim tanto faz quem salva a série. O importante é finalizar a série como toda série deveria ter um final. É ruim quando você está assistindo uma série e ela é cancelada sem ter o final. Anos atrás eu assisti uma série. O nome era Continuum. Aí a série foi cancelada. Só que os fãs ficaram no pé pra a produtora lá da série finalizar a série, fazer mais uma temporada para finalizar a história. Passou vários anos. Eu não lembro quantos anos foi de perturbação dos fãs com os caras que produziam a série. Mas eu sei que funcionou, porque depois eles fizeram uma última temporada com 6 episódios. Pra mim, aqueles 6 episódios foi muito gratificante na época. Tipo, os caras que faz as paradas lá das séries, dando atenção pros fãs, dando atenção pra quem assiste, né? Então eu acho uma falta de respeito com quem consome a série você cancelar uma série e não finalizar a história. Mas não tá dando audiência. Não tá dando dinheiro. Faça uma mini temporada, nem que seja 4 episódios, para finalizar a história.
Fizeram isso com o N. Aceleraram a história para poder finalizar mais ou menos de forma um pouco mais digna a história. Não ficou essas coisas, não. Mas é melhor do que ter cancelado sem criar um final. Ficou meia boca, mas tá bom. Eu não sei porque eu gosto tanto de série que que geralmente é cancelada. Eu sou muito chato pra escolher série. Sou muito chato pra escolher série. Eu não assisto qualquer coisa. Tem que ser muito bom pra mim parar no fazer o que eu tô fazendo, gastar meu tempo pra assistir uma série ou um filme. Tem que ser muito bom. Eu não gosto de ficar só olhando pra tela, nem o zumbi, não. Tem que ser muito bom o conteúdo. Então, ao longo dos anos, eu assisti poucas séries. Porque tem gente que é fissurado. E quanto mais série assiste, mais série procura pra assistir. E tem gente que só assiste série que tá no hype. Que tá assim, na como é que diz? Que é moda, que tá nas paradas aí. E eu tô me distraindo aqui com os gatinhos. Que a gata aqui de casa teve 4 filhotes. Eu tô gravando aqui no outro quarto e os gatinhos estão brincando e eu tô me distraindo olhando pros gatinhos. E eles têm medo de mim. Eu acho que é porque eu tenho 1,85 m e tenho a voz assim. Eu acho que eu sou uma espécie de um gato gigante para eles. E é sério, eu já fugi do assunto aqui que eu tô me distraindo com os gatos brincando. Enfim. O que é que eu tava dizendo sobre série? Sim, que eu não assisto série porque tá na moda ou tá no hype. Eu só assisto série se aquele conteúdo me chamar muita atenção. Aí eu tenho uns critérios muito grande, muito alto. Eu tenho muitos critérios para poder começar a assistir uma série. Primeiro, eu não gosto de uma história óbvia. Segundo, o nome da série eu também eu não gosto que seja óbvio. Tem que ser uma coisa estranha que eu pare e fique pensando sobre o nome da série. Então, vários critérios que eu para mim assistir. A fotografia tem que me chamar a atenção. O copyright, a escrita, o redator não. Como é o roteirista? O roteiro tem que ser muito bom. E os atores também. Se vier com um ator ruim, também eu não assisto, não. Não é que eu assisto série com
se tiver ator famoso, não. É que tem que ter razoavelmente um ator que atue bem. Eu não quero assistir nada nível Malhação, não. Isso é muito chato pra assistir. Eu não assisto qualquer coisa. Lógico, depois que eu assisti Lost e Game of Thrones, é muito difícil eu me surpreender com outra série. Depois de Lost e Game of Thrones, só 2 séries me chamou muita atenção. Foi a Dark, que foi 3 temporadas, e Manifest, que foi 3 temporadas, e a Netflix vai produzir a última temporada, a 4ª. Então, e também outra coisa, eu gosto de roteirista de série que mistura gênero. Um exemplo, uma hora a série tá dramática, uma hora a série tá mais suspenso, outra hora tá mais boba no sentido de humor, sabe? Bota o humor para quebrar a tensão do drama, porque se você não tiver quebra de tensão, for só drama por cima da cabeça, aí vira uma novela mexicana, eu não gosto. Então tem que ter equilíbrio entre os gêneros, né? Não pode ser só aventura, ou só ficção científica, ou só drama, ou só humor. Eu gosto que mistura as coisas. Então, esse Manifest tem mistura, tem muito drama e tem muito suspense. É suspense ou... Não é suspense não, é outra coisa. Gravar podcast sonolento depois do almoço é ruim. Eu já penso lento, porque eu tenho ansiedade e os medicamentos deixam o meu raciocínio meio lento. E disseram que quem pegou Covid e tá com a memória, ou memória lenta, como é que... É isso aí, raciocínio lento, essas coisas aí. Eu já tinha, agora que piorou mesmo. Eu tenho até que olhar quando é que é a segunda dose da vacina aí para mim tomar. Graças a Deus eu não virei jacaré e eu tô me distraindo de novo com esses gatinhos, esses bichanos brincando aqui no um caiu para trás. Eu gosto de ficar olhando um gatinho pequeno brincando. Que eles ainda estão descobrindo o que eles podem fazer, como mordida, assalto. Eles não têm noção do que um felino pode fazer, e um acaba derrubando o outro. Eu já estou fugindo do assunto de novo. Enfim, vamos ler aqui a matéria. Tem que abre aspas. Abre aspas. Não poderia deixar um dia tão significativo como hoje passar despercebido. Manifest voltará oficialmente para uma 4ª e última temporada gigante apenas na Netflix, disse o serviço. Ao todo serão produzidos 20 episódios para compor a temporada final. Ainda não foi revelado quando os novos episódios chegarão ao stream.
Temporada gigante, 20 episódios. Antigamente, as séries, elas normalmente, de padrão, eram de 20 episódios para 25. Antigamente, eu digo uns 10 anos atrás. Mais ou menos isso aí. As séries eram enormes. Era gigante mesmo. Era 20 episódios para 25. Dependendo da audiência. E as temporadas das séries ficaram menores com o advento dos streaming por causa da Netflix. Começou a colocar temporada com 8 episódios. Eu já vi série aí com 6 episódios da temporada. Game of Thrones era 10, mas porque é, era um, era um gasto exorbitante para produzir Game of Thrones e um elenco gigante. E eu era mais econômico eles produziam a série, as temporadas com 10 episódios. Mas antes disso, das séries fazerem temporadas minúsculas, as séries normalmente eram 20 episódios. Hoje, quando vê alguém produzindo uma temporada de 20 episódios, aí chama de temporada gigante. Mas eu acredito que a Netflix deve lançar em duas partes. Parte um e parte 2. Tipo, 10 episódios, depois mais 10. Eu não acredito que a Netflix vai lançar os 20 episódios de uma vez da quarta temporada, não. Acho que vai ser parte um e parte 2 da quarta temporada. Pelo menos eu acho. Eu acho. Eu não sei, mas eu acho. Aí a matéria continua assim. Campanha dos fãs. Tem que. De novo, eu vou deixar o link da matéria na descrição. Como eu sempre coloco. O fim da terceira temporada. Eu vou recomeçar a ler aqui a manchete. A matéria. A manchete é o título. Eu tô muito doido hoje. Eu tô cansado. O fim da terceira temporada deixou inúmeras questões a serem respondidas. E mesmo com uma base fiel de fãs, a produção foi cancelada pela emissora. Com as várias ações dos fãs em busca de renovação, a Netflix decidiu renovar a série. Os fãs têm que fazer isso mesmo. Se uma série ela tem uma base de fã grande e está insatisfeita por, pelo jeito que foi cancelada, tem que ficar no pé para renovar. Agora ao mesmo tempo que eu fico feliz que o Manifesto, a Netflix ouviu os fãs e renovou para a última temporada, bem que a Netflix poderia ter feito isso com a série de N, que também tem uma base de fã muito grande, que ficou pedindo renovação. Enfim, isso aí é questões aí das empresas aí. Eles têm que fazer o que dá mais lucro para eles. E a gente que se lasque. Se vai ter
uma série completa ou vai ser cancelada pela metade? Que a pior coisa que a gente pode, como fã de série, acontecer com a gente é assistir uma série e a série for cancelada pela metade. E aí. Ah. Sim, aí a matéria continua. A série foi criada por Jeff Reiki, eu acho que é assim, e é estrelada por Melissa Roxburgh, Josh Dallas. Eu já conheci esse ator porque ele fez Once Upon a Time. É uma série que teve 7 temporadas. Ele fazia o quê? Eu acho que ele fazia o Príncipe Encantado. Tinha a Branca de Neve, aí tinha o Príncipe Encantado da Branca de Neve. Ele era Josh Dallas, era o Príncipe Encantado. Cadê? Matéria. Ele vai dizendo o resto dos atores. Athena Carcanes, eu acho que não é assim. J.R. Ramirez, Luna Blaze, Jack Messina, Pavin, que eu não vou pronunciar isso aqui, Matt Long e Holly Taylor. Aí aqui tem dizendo, Manifesto está disponível também no Globoplay. E, se eu não me engano, também está no HBO Max. Só que pela... como é que eu digo? Mas pela matéria, a última temporada só vai ser exclusivamente da Netflix que ela vai produzir. Enfim. Aqui no fim da matéria tem uns comentários. Vou ler aqui os comentários. Eu não vou dizer o nome de quem comentou, só vou ler os comentários. Tem uma pessoa aqui que comentou: o rumores, Netflix vai resgatar Manifesto. Eu só acredito vendo. Eu vendo, não acredito. Com a forma que a Netflix tem trabalhado com as séries, eu também fico com um pé atrás. Eu só vou acreditar mesmo de verdade que Manifest foi salva pela Netflix para produzir a última temporada quando eu vi propaganda de que vai ter... eu tô me perdendo aqui. Quando eu ver a quarta temporada lá no íconezinho lá do streaming, que é a temporada nova, eu tô com sono. Eu tô falando coisa com coisa aqui, falando coisa que não faz nem sentido eu acho que eu vou acabar por aqui. É sério. Eu vou só ler aqui alguns comentários da matéria.
E a gente encerra. Tem outra pessoa aqui que comentou: que bom, eu tinha desistido de assistir a terceira temporada porque tinha sido cancelada. Agora vou assistir, mas só quando lançar a quarta pela Netflix, para ter certeza que vai ter um final. Queria tanto que a série Zoo fizesse um final também, mas não teve essa força de fãs na época. Eu fiz isso com Good Girls. A última temporada agora eu nem assisti, porque eu fiquei sabendo que foi cancelada. Eu vou assistir uma coisa que foi cancelada. No caso Manifest, eu assisti a terceira temporada antes do anúncio de cancelamento. E ainda bem, porque se eu soubesse que tinha sido cancelada, antes de eu terminar de assistir, eu não teria assistido. Aí um cara comentou aqui: ainda bem que a Netflix salva essas séries boas, mas que não tem tanta audiência. Aí um cara respondeu o comentário: não tem tanta audiência. A série ficou em top 10 por um mês. Aí o outro respondeu: a NBC alegou que a série estava com índice insatisfatórios em termos de audiência, o que não justificaria sua renovação, por ter audiência na Netflix, mas na TV ela fracassou. Lógico, porque hoje em dia as séries, para sobreviver e ter uma audiência, tá entre os top 10, ela tem que estar em algum streaming. Se ela rodar só na TV, ela não vai ter audiência. A Manifest ela tinha muita audiência em streaming, mas no canal da NBC, na TV, já não era essas coisas. Entendendo? Então, as empresas de TV, elas produzem para rodar em algum streaming, ou só TV não se mantém mais não. Porque o futuro é a gente consumir menos TV e mais streaming cada vez mais. Essa é a minha opinião. Minha humilde opinião. Aí tem um comentário de outro cara aqui. Ele comenta: excelente série. Pelo menos vamos ter um final. Eu penso dessa mesma forma. Vai ter uma temporada com 20 episódios. Se a Netflix fizesse uma temporada com 4, só para ter um final, já era muita coisa. Porque tendo um final é o que todo mundo espera quando assiste uma série. Ver aquilo se finalizando de forma digna, né? Aí outro cara respondeu, disse: pensei a mesma coisa, mas espero que não seja um final apressado e sem sentido. Foi o que fizeram com N com E, ou eu não sei como que N sei lá como pronuncia isso em inglês, que eles apressaram a história para fazer um final e que ficou meio meia boca, mas pelo menos teve um final, enfim. Mas que foi apressado, muita coisa foi apressado. E é isso, pessoas. Hoje foi o podcast de
segunda-feira. Vai ser só isso daqui, porque é a segunda vez que eu gravo. A primeira vez que eu gravei, a gravação deu pau. Então, pelo raciocínio e energia que eu gastei da primeira vez, agora eu não consigo chegar. Eu não consigo chegar a 50 minutos. Eu tô cansado. Então já falei demais. Agora eu vou colocar um compressor nesse áudio e publicar no Spotify para vocês ouvirem ainda hoje, segunda-feira. E não se esqueça, quarta tem mais um episódio. E compartilhem esse podcast para seu melhor amigo, aquele que gosta de ouvir podcast. Então vocês me ajudam muito e comprem meu livro, tá na descrição. Valeu!